Amados irmãos, amadas irmãs, vocês que nos acompanham pela Rádio Canoa Grande FM, pela DATV e também pelos nossos meios de comunicação. A Sagrada Liturgia de hoje nos apresenta a vinha do Senhor e o Senhor que nos chama e que repete o convite para que possamos trabalhar na sua vinha, dar a nossa contribuição, fazer a nossa colaboração com aquilo que Deus quer de cada um de nós. E Ele quer que produzamos frutos em abundância. Nos últimos evangelhos, dos últimos domingos, podemos perceber que Jesus faz questão de ressaltar sobre a vinha. E hoje, de forma mais intensa, a Sagrada Liturgia nos apresenta, em praticamente toda ela, sobre a vinha do Senhor. Percebam, a primeira leitura, que é do livro do profeta Isaías, diz assim: um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta. Então já fala da vinha, depois fala das uvas selvagens, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava que ela produzisse uvas boas, mas produziu uvas selvagens. O salmo responsorial: a vinha do Senhor é a casa de Israel. Depois, na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo escreve que Deus apresenta as vossas necessidades, as orações, as súplicas acompanhadas em ação de graça, e esse Deus coloca tudo que é bom na sua criação, na sua criatura. E o Santo Evangelho, que fala justamente sobre a parábola do Senhor, do proprietário, que arrendou a sua vinha a vinhateiros e depois mandou os empregados recolher os frutos, porém os vinhateiros mataram, apedrejaram, espancaram os empregados do patrão. Pois bem, nós temos uma Sagrada Liturgia repleta de simbologias, repleta de sinais. Toda a igreja ela é repleta de simbologias, de sinais, de ritos. Toda a Sagrada Liturgia, todo o Santo Evangelho, a própria Bíblia é repleto destes sinais. Por exemplo, o pão. O pão representa tudo aquilo de que o homem tem necessidade para a sua vida. Dai pão a quem tem fome e fome de justiça a quem tem o pão. Deus quis ficar conosco através do pão. Por quê? Porque é um alimento universal. Em todos os lugares da terra nós temos pães. E Deus quer ficar conosco de forma universal, de forma católica. Ou seja, Ele quer estar presente em todas as raças, povos, línguas e nações. Depois nós temos a água, faz um lagar, a vinha que está numa encosta de um rio que tem nutrientes necessários. A água dá fertilidade à terra, é dom fundamental que torna possível a vida. Então a água é fonte de vida, a água que nos sustenta. Sem a água nós não temos condições de sobreviver. Quando uma pessoa tem uma planta, eu fiquei sabendo que a Betinha pega a água de beterraba e joga nessas rosas do deserto para ficar tão bonita assim. Então, a água nos sustenta, a água dá força, fertilidade. Depois nós temos o vinho. Toda a Sagrada Liturgia de hoje fala sobre a vinha do Senhor. Vinho significa alegria, felicidade. Tudo bem que quando uma pessoa bebe demais, fica muito alegrinha, fica muito sorridente, começa a contar piada e tudo mais. Mas o vinho significa justamente essa alegria, essa felicidade. E Jesus quer ser para nós a razão da nossa alegria, a razão da nossa felicidade. Vocês perceberam que toda a Sagrada Liturgia está apresentando símbolos, sinais, e Ele quer nos ensinar.
Ele quer ser o pão da nossa vida, Ele quer ser a água que nos sustenta, Ele quer ser o vinho da nossa alegria, da nossa felicidade. Depois da primeira leitura, nada mais é do que um cântico de amor aos homens. Deus coloca amor em nós. Percebam que logo no início diz assim, versículo 1 do livro do profeta Isaías: vou cantar para o meu amado, o cântico da vinha de um amigo meu. Deus se coloca como amor para nós. Nós somos amados por Deus. Deus coloca todo o seu amor em nós. Nós somos propensos ao amor e ao bem. Se esse Deus nos colocou todo o seu amor em cada um de nós, é para que vamos praticar o amor, vamos praticar o bem. Mas infelizmente, nós nos corrompemos, nós nos desvirtuamos, nós nos desvinculamos de Deus, e todas as vezes que nós desvinculamos de Deus, todas as vezes que desvirtuamos de Deus, todas as vezes que distanciamos de Deus, nós somos selvagens, nós somos uvas azedas, uvas amargas, uvas estragadas, uvas que não vingaram, pelo contrário, são michurucas. Então, nós temos que estar enraizados em Deus, nós temos que nos encontrar com Deus, nós temos que amar Deus, porque só assim nós iremos produzir uvas boas, uvas saborosas, uvas doces como o mel. Mas só se estivermos com Jesus. Se nós não estivermos com Jesus, uvas azedas, uvas amargas, uvas que não vingaram. Então, não sejamos selvagens. O que é selvagem? É que não tem dono, é selvagem. Ninguém cuida, ninguém zela, ninguém está ali, montando vigilância para cuidar, para amar. Ele é selvagem, não tem dono, não tem proprietário. Nós não podemos ser selvagens, nós temos que ser criaturas de Deus Todo-Poderoso. Depois, a parábola do proprietário que arrendou a sua vinha para vinhateiros, nada mais é do que o mistério da Eucaristia, em que o Senhor se oferece a nós, o pão da vida e o vinho do seu amor. Nós celebramos a Eucaristia conscientes de que o preço foi a morte de seu Filho Jesus Cristo. Percebam que para eu extrair o suco da uva eu preciso esmagá-la, eu preciso pisoteá-la. O lagar nada mais é do que esse local onde as pessoas começam a pisar em cima das uvas, pisoteando na uva para que eu extraia o suco da uva. E Deus extraiu do suco do sacrifício da cruz a salvação da humanidade. É o preço da salvação da humanidade, o preço da nossa redenção, nada mais é do que a cruz de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Por isso que nós, logo após a oração eucarística, nós rezamos: anunciamos, Senhor, a sua morte e proclamamos a sua ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Que o Senhor venha. Nós estamos celebrando a morte porque é o sacrifício de Deus pela humanidade, mas Cristo venceu a morte, o amor venceu a morte, e nós também podemos vencer a morte se estivermos com Cristo. A escuridão do túmulo
pode ser dissipada com a luz da ressurreição. E nós também podemos ressuscitar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que devemos estar atentos aos sinais do alto, aos sinais sagrados. Mas sabemos que da morte brota a vida, porque o amor venceu a morte. A morte não pode nos amedrontar. Quando nós estamos com Jesus Cristo, nós sabemos, assim como hoje celebramos a memória de São Francisco de Assis, ele dizia que minha irmã morte. Ele tratava a morte como minha irmã, minha amiga morte. Por quê? Ele compreendia que a morte era apenas uma passagem para a condenação eterna ou para a vida eterna. E nós devemos buscar já aqui na terra a recompensa, a Jerusalém celeste, a vida eterna. Para finalizar, a parábola continua. Nós somos os vinhateiros. Cada um de vocês que estão aqui são os vinhateiros de Jesus Cristo. E que fruto você vai apresentar ao Senhor? Que fruto que nós estamos rendendo? Nós que somos os vinhateiros do Senhor e que devemos dar o fruto no tempo certo. Aonde estão os nossos frutos? Aonde estão os nossos frutos? Que frutos nós estamos produzindo? São frutos de misericórdia, frutos de justiça, frutos de comunidade, frutos de fraternidade, fruto daqueles que seguem de fato nosso Senhor Jesus Cristo, ou nós vamos apresentar para Deus os frutos do mundo, que na verdade não são frutos, são outras coisas, menos fruto. Que frutos vamos apresentar a Deus Todo-Poderoso? Tenhamos sempre em mente e no coração que Deus chama todos para a sua vinha. E não importa se você produz 5, se produz 10, se produz 30, se produz 1000. O importante é que produza frutos. Os frutos permanecem. E o Evangelho de hoje finaliza desta forma. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Deus não se importa com a quantia de frutos. O importante é que sejamos uma vinha que produza frutos. Porque só assim, produzindo frutos, que o reino de Deus será entregue por nós. Aqui está a prova que não basta só fé. Não basta só rezar, nós temos que agir, nós temos que colocar as mãos na massa, nós temos que colaborar, nós temos que ajudar, nós temos que colocar-se à disposição da vinha do Senhor, para que possamos aprender com o Senhor e produzir bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.